Alô para todos, Paulo Mubarak falando, esse é o episódio número 135, Sexta da Maldade, gravado numa sexta-feira, 2 semanas antes de 31 de outubro, Halloween, em 17 de outubro de 2025. Deixa eu contar para vocês um episódio que aconteceu na minha vida de consultor e que foi uma das maiores vitórias que eu tive para conquistar um grande cliente. Por que foi uma grande vitória e por que eu estou fazendo esse vídeo? Só para me enaltecer, para parecer o bom, o foda? Não. Eu quero que você, que é vendedor de uma empresa, eu quero que você aprenda, junto comigo, as lições que eu tirei desta vitória. Eu não lembro direito o ano, foi 2009, 2010. Um ex-cliente meu, ele tinha sido gerente numa empresa onde eu havia dado consultoria. Ele me ligou e disse para mim: Mubarak, eu agora sou diretor de uma distribuidora de medicamentos em BH, Belo Horizonte. Eu disse para ele: opa, qual é essa distribuidora? Ele falou o nome que eu aqui, por motivos óbvios, não vou falar, para preservar a confidencialidade da empresa. E eu perguntei o faturamento dessa empresa, uma distribuidora de medicamentos e outros produtos de conveniência para todo o Brasil. E ele falou, na época, estou falando do dinheiro da época, que era em torno de 5, 6 bilhões de reais, uma puta de uma empresa. E ele disse: o CEO, que é um ex-Ambev, ele não conhece você, mas eu dei boas referências suas, e ele gostaria de conhecer você porque ele está quase fechando o negócio para implantar o sistema integrado de gestão, padrões, indicadores, processos de planejamento estratégico, liderança, desenvolvimento de RH, desenvolvimento de controle de qualidade, certificação na norma ISO 9001. Ele está quase fechando com a consultoria do professor Falcone. E, disse esse diretor, eu indiquei você. O CEO da Ambev ficou meio assim, porque ele disse: bom, em primeiro lugar, eu não conheço o Mubarak, aprecio a sua recomendação, mas eu não conheço. E o Falcone e a sua equipe são conhecidos em todo o Brasil. E mais, a consultoria do Falcone fica do outro lado da rua. O Mubarak mora em Porto Alegre, eu vou ter que pagar passagem, vou ter que pagar hotel, vou ter que pagar alimentação. Pô, vai ser um custo a mais. E os caras vão me atender melhor, os caras da Falcone, porque eles estão do outro lado da rua. Muito bem. Mas esse diretor, meu ex-cliente, insistiu e o CEO disse: olha, dia tal eu vou estar uma sexta-feira, sexta da maldade, eu vou estar na minha casa, no meu apartamento no Leblon, no Rio de Janeiro. E se o Mubarak quiser uma chance, ele que vá lá e fale 30 minutos comigo. Bem, Deus me ajudou, porque exatamente naquele dia eu tinha consultoria. Aliás, até o dia anterior, era uma sexta-feira, de segunda a quinta eu tinha consultoria com 2 clientes no Rio de Janeiro. Eu sempre tive muitos clientes no Rio, por conta das indicações. E eu investi mais uma noite no hotel não voltei para casa na quinta-feira. E sexta-feira de manhã eu fui no apartamento dele. Ele, um homem muito gentil, um gentleman, um sujeito do mundo, um cara com uma tremenda experiência na Ambev. Ele sabia muito bem do que eu estava falando, do que ele estava falando. E nós conversamos. Ele disse que eu teria 30 minutos para conversar com ele. Nós conversamos durante quase 3 horas. Foi uma longa conversa. Eu cheguei no apartamento dele às 9 e saí quase ao meio-dia. A esposa dele me ofereceu até para almoçar, mas eu não aceitei porque eu tinha voo às 14 horas para Porto Alegre. E ele disse assim: mas você ficou no Rio só para me conhecer? Eu digo: claro, eu quero muito ser consultor da sua empresa. Ainda mais porque é uma indicação de um ex-cliente meu, a quem eu prezo muito, aquele diretor. E assim foi a conversa, e a conversa foi, era para demorar 30 minutos, demorou 2 horas e meia, quase 3 horas, como eu disse antes. E ele disse: Mubarak, eu vou dar uma chance para você. Você entendeu o que eu quero, faça uma pré-proposta e me envie. Eu fiz a pré-proposta no avião. E quando eu cheguei em Porto Alegre, 5 da tarde, eu já enviei a proposta para ele.
Primeira lição: você tem que ser rápido, sem burocracias. Segunda lição: você tem que ir presencialmente onde está o cliente. Vocês imaginem se eu tivesse dito, não, eu não vou, deixa eu ir aí na empresa, em BH, não quero ir na casa do cara no Rio de Janeiro, ou se eu dissesse, vamos fazer uma vídeo. Naquela época já tinha. Não, a gente não está falando da pré-história, da época dos dinossauros. Tinha o Skype. Mas eu fui lá e fui rápido para dar proposta. 2 lições: presencialidade, presença, e segundo, proximidade, e segundo, rapidez para enviar a proposta. Até porque eu sabia que o pessoal do Falcone era bem lentinho para enviar a proposta. Não sei hoje, mas apesar de ser uma grande consultoria, por isso que a minha vitória pessoalmente foi grande, porque foi sobre um grande adversário. Mas eles, talvez por ser uma empresa muito grande, burocracia, sei lá, pelo menos na época eles demoravam muito mais do que 2 horas, como eu demorei para mandar uma proposta. Muito mais. Bem, segunda-feira, esse CEO também, ele estava muito afim. Segunda-feira, eu recebi uma ligação da secretária deste CEO, já não foi nem do diretor que me recomendou, e disse, o seu fulano gostaria de tê-lo aqui para uma reunião na quarta-feira. Quarta-feira, gente, era o dia 11 de outubro, véspera de um feriado, véspera do Dia das Crianças. A minha filhinha era pequena na época e eu já tinha combinado tudo com ela, com a minha esposa, para que nós curtíssemos o Dia das Crianças juntos. Perfeito. Respondi positivamente, comprei a minha passagem, não marquei hotel, ia fazer um bate-volta. Naquela época, não mais hoje, graças a Deus, havia um voo que saía muito cedinho de Porto Alegre, acho que 5 da manhã, 6 da manhã, e eu cheguei em BH às 8 da manhã e eu já tinha voo de retorno às 5 da tarde. Fazer um bate-volta. Então, terceiro aprendizado. Eu estou investindo no cliente e ele sabe disso. Eu não pedi que ele comprasse passagem, eu não pedi nada. Eu pedi apenas que a gente agendasse a reunião. A reunião estava agendada para as 9h30, começou às 9h30, participou esse CEO, mais 3, 4 diretores da empresa, me sabatinaram até às 11h30 da manhã. E esse diretor disse, Mubarak, você agora que tem mais detalhes, você faz tais ajustes na proposta? Me entrega quando? Eu disse para ele, eu entrego para você em 20 minutos. Olha a agilidade de novo, o segundo ponto. Proximidade, agilidade, investimento no cliente. 3 pontos até agora. Fui para uma sala sozinho, fiz os ajustes, entreguei a proposta já agora definitiva em 20 minutos. 11h30 da manhã, 15 para o meio-dia, ele me chamou, junto apenas com o diretor que me indicou, que seria o meu principal cliente nesse projeto, e disse, Mubarak, ok, recebi sua proposta, eu tenho ela sobre a mesa e a proposta do Falcone, mas eu tenho uma grande objeção à sua contratação. Você vai me atender pessoalmente, não vai? Eu digo, claro, eu não tenho empregados. O consultor, durante todo o tempo, serei eu mesmo, presencialmente em BH ou onde houver outros sites da sua empresa. Ele tinha alguns CDs espalhados pelo Brasil e de grande porte. E ele disse, ok, porém, o Falcone, ele vai ter vários consultores envolvidos nesse projeto. E se um deles, ele falou bem assim, e se um deles morrer, não tem problema, entra outro. Ou já existem os demais que estão participando já do projeto. O projeto não para. Agora, se eu começar um projeto com você e você morrer, acabou o projeto, todo o dinheiro foi fora. E aí está a quarta lição. Ele colocou uma objeção verdadeira. A consultoria do Falcone, eu não sei como está hoje, mas na época falava que tinha 800 consultores. Pô, é 800 contra 1. É óbvio que se eu morresse seria um risco muito maior de perda de tempo e de dinheiro para o projeto do que eles. É óbvio, eles tinham essa enorme vantagem. Então,
a quarta lição, eu não neguei essa vantagem, eu não tentei contra-argumentar. O que eu disse para ele foi, olhe, essa vantagem do Falcone é realmente expressiva. Você tem toda a razão. Mas eu vou dizer 2 frases para você. Primeiro, eu não pretendo morrer. E segundo, é um risco, mas eu acho que vale a pena correr esse risco. Sabe por quê? Porque neste projeto, você e os seus diretores e as suas equipes vão ser atendidos pessoalmente por mim. É um trabalho para quem gosta de comprar produtos artesanais, produtos personalizados. Para o Falcone, você vai ser mais um. Para mim, você é o cliente. Eu quero muito a sua consultoria. Eu quero muito mais do que eles. Mas tem o risco. Mas o risco compensa com o custo-benefício. Porque eu sei, eu disse para ele, que esse contrato é caro, mas o meu preço é metade do Falcone. E você sabe disso. E a minha entrega vai ser melhor, porque você eu mesmo, e não há nenhum dos 800 consultores do Falcone melhor do que eu. Falei isso também. Com a experiência que eu tenho, com o tempo que eu tenho de bagagem, com tudo que eu tenho, ele ficou me olhando durante uns 20 segundos, é tempo pra caramba, silêncio, e disse para o diretor dele, vem aqui. Os dois foram para uma sala. Voltaram em 5 minutos. Aí diz ele assim, Mubarak, último ponto. Eu estou disposto a correr o risco. Contratando você. Quero o risco de eu morrer. Como vocês veem, eu não morri. E só tem um ponto. Último ponto. Amanhã é 12 de outubro. Você vai voltar para Porto Alegre hoje, não vai? Eu digo, vou. Estou com passagem comprada para as 17 horas. BH, Guarulhos, Guarulhos, Porto Alegre. Aí ele disse, amanhã é feriado. E eu agendei uma reunião com 11 gerentes de vendas das minhas filiais, os CDs. Todos estarão aqui aproveitando o feriado. Eu convidei a turma do Falcone e eles disseram que era feriado. Você fica? Eu disse para ele, agora. Aí ele fez assim, olhou para o diretor e disse, o contrato está fechado. Me estendeu a mão, eu cumprimentei, nós fomos almoçar, ele me levou no shopping, um dos shoppings de BH, eu comprei uma camisa para trocar, uma cueca, um par de meias e uma necessaire. Fiquei já trabalhando até às 18 horas, liguei para casa, chamei minha filha, pequena, e expliquei por que o papai não estaria em casa amanhã. E que no sábado nós comemoraríamos tranquilamente o Dia das Crianças. E que eu ia levar um presente em dobro para ela. Ela entendeu e é por isso que hoje ela é uma grande executiva no Canadá. Minha mulher entendeu, porque nós sempre tivemos essas minhas ausências em consenso. Nós sempre soubemos que o desequilíbrio do pai eventualmente não estar em casa faz parte do progresso. O progresso não vem com equilíbrio. Deitado eternamente em berço esplêndido. O progresso não vem do equilíbrio, o progresso vem do desequilíbrio. E eu venci esta concorrência na cara da consultoria do Falcone. E quando eu digo isso, eu não quero menosprezá-los, eles são uma grande empresa. Uma espetacular empresa, o que valorizou. Eu ganhei do Barcelona. Só que eu tentei ser um jogador do Real Madrid. Foi assim. Então, há várias lições que você, vendedor, pode tirar deste episódio real e que me valeu não só o contrato com esta distribuidora, mas eles, como eles tinham muito conhecimento no varejo farmacêutico,
Eles me indicaram para uma rede de farmácias em Brasília. Eu fechei negócio com o pessoal de Brasília, onde o Falcone também estava concorrendo, mas daí não era na casa do Falcone, era em Brasília. E a partir desta rede de farmácias em Brasília, eu fiz consultoria com mais 9 redes de farmácias no Brasil não concorrentes. E isso me abriu as portas para um setor que até então eu tinha quase zero de experiência. O setor de distribuidoras e o setor de varejo. Conclusão! Qual é a conclusão desse episódio? As lições. Primeira, proximidade. Quer que eu vá para o Rio, eu vou. Quer que eu fique na véspera do feriado, quando eu pensei que ia fazer um bate-volta, eu fico. Sacrifícios pelo cliente, investimento no cliente. Presença, proximidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, velocidade, agilidade nas propostas. Você ser uma empresa já de porte médio ou grande não significa que você tem que ser lento. Tire a burocracia. Faça rápido. Principalmente aquilo que tem ponto de contato com o cliente. Todos os pontos de contato desta distribuidora comigo, antes de fecharmos o contrato, foram fáceis. Foi fácil eu ir no Rio. Foi fácil eu ir a BH. Foi fácil eu ficar no feriado. Foi fácil eu entregar uma proposta pela agilidade. Proximidade, agilidade. Terceiro ponto, lidei com a objeção. Não tente. Seja você quem for, você não é tão superior aos seus concorrentes em todos os quesitos. E se o comprador colocar a objeção como ele colocou, pô, você é um só, tem um risco, eu admiti, logicamente. Porque se eu tentasse contra-argumentar, aí eu compraria uma briga com ele e não fecharia claramente o contrato. Eu disse, você tem toda a razão. Para isso, você tem que conhecer muito bem os seus argumentos e os argumentos do cliente e as vantagens do competidor. Só que depois eu disse, olha, vale a pena correr o risco dessa grande vantagem que claramente eles têm, você tem toda a razão, porém eu sou metade do preço, porém eu vou estar presencialmente, porém os auditores que vão atendê-lo não têm o meu background, etc, etc, etc. Vale a pena correr o risco. Quarto item, eu demonstrei para ele repertório. O que é repertório? Repertório é você ter bagagem cultural de business. Por exemplo, depois que eu ganhei a consultoria e fiquei trabalhando lá, aí eles começaram a dizer quais foram as vantagens que eles enxergaram em me contratar ao invés do Falcone. Quando eu digo do Falcone, não é o professor Falcone. O Falcone não ia nas empresas mais, muito. Ia dar uma palestrinha só, estou falando dos consultores dele. Eles me disseram, pô, eles demoraram a entregar a proposta, eles não quiseram trabalhar no feriado, eles não quiseram isso, isso e isso. Eu não estou dizendo que hoje seja assim, mas naquela época foi o que eles me disseram. E teve um ponto que o próprio CEO me disse, e isso eu recomendo muito para você. E não só para você que tem uma empresa, ou que é um vendedor, mas para você que é qualquer tipo de profissional dentro de uma empresa, trainee, estagiário, operador de máquina, porteiro. Eles disseram para mim, você falou de caixa, você falou que o trabalho de criar indicadores era para gerar caixa, você falou que o trabalho de padronizar, de mapear processos, de certificar-se na ISO 9000 era para gerar caixa, você falou que o trabalho de planejamento estratégico só teria finalidade para gerar caixa, você demonstrou conhecimento sobre o que era free cash flow, você demonstrou conhecimento sobre o que era realmente um diagrama de fluxo de caixa. Você não veio só para fazer padrão, para fazer indicador. Você falou muito de business, de negócio. E aí eu digo para você, vendedor, e então eu digo para você, estagiário, fale de business. Você que é um engenheiro da empresa, um operador de logística, você já perguntou para o controller da empresa, para o dono, se você tem acesso, para o seu diretor, para o seu chefe, quanto a empresa está gerando de caixa? Como você poderia fazer, na opinião dele, para gerar mais caixa? Este é o papo que seduz. E ele é um papo verdadeiro. Ah, mas eu não sei direito falar sobre caixa, então estude. Eu liberei, essa semana, junto com a minha sócia, um curso na internet, que possivelmente vai estar no link deste vídeo, sobre caixa.
Faça esse curso, estude. Ou faça qualquer outro curso, não precisa ser o meu, mas estude. Estude Caixa. Paulo Mubarak gravou A Cesta da Maldade, o episódio 135, em 17 de outubro de 2025.